Paz e bem a todos no canal, bem-vindos novamente ao canal. Eu sou o Alessandro e venho falando com vocês aqui sobre diversos assuntos. O canal tem um pouco da minha história e estou falando recentemente muito sobre São Cipriano e tudo que a minha interação, que a minha sintonização com esse grande santo tem trazido. Primeiramente, o recado que eu tenho a deixar aos senhores é não nos esquecermos da caridade. A caridade é um bem mais importante e uma das coisas que Deus vê com melhores olhos. Consto sempre na descrição do vídeo o convento franciscano Cristo Redentor e os diversos doentes e idosos atendidos por este convento. Infelizmente ontem tivemos um óbito, um idoso veio a falecer e daí são gastos com sepultamento, etc. Então a coisa realmente precisamos muito de ajuda. O vídeo de hoje eu venho falar sobre milagres, tá? Muitos protestantes, sem conhecimento de causa, sem conhecimento de efeito, acusam católicos de idolatria pelo uso das imagens. Eu não vou falar hoje sobre os usos das imagens, porque já tem vídeo sobre isso aqui no canal, e sobre a questão dos milagres. Pessoal, algumas coisas precisamos deixar bem claros. O único que tem o poder é a capacidade de fazer milagres é Deus, ninguém mais. É Deus, ninguém mais. Dons, dom da cura, dom da vidência, dom da empatia e outros diversos, inúmeros dons que existem e que foram concedidos à humanidade. Não é prerrogativa do homem. Todo dom provém de Deus, da essência divina. E assim é com os milagres. Eu fiz a novena para determinado santo e obtive uma cura. Nossa Senhora de Lourdes curou meu filho. Santo Onofre fez o meu negócio prosperar, realizou um milagre na minha vida. Pessoal, uma coisa a gente tem que ter na nossa consciência, e São Cipriano é muito incisivo nisso. Seres humanos, mesmo aqueles que estão em santidade, mesmo Nossa Senhora, Mãe de nosso Deus, São José, esposo castíssimo de Nossa Senhora, mesmo os santos arcanjos, mesmo os anjos do Senhor, não fazem milagres, tá? Todos são instrumentos, prestem bem atenção, todos são instrumentos da graça e caridade de Deus. Então, se um milagre acontece, não é aquele santo que fez o milagre, mas aquele santo é o intercessor e o canalizador da graça divina. O milagre é de Deus, tá? Mas aquele santo, aquele anjo que está próximo do Senhor,
para o qual nós rezamos implorando, a exemplo ali Santo Expedito, muito solicitado pelas causas urgentes e impossíveis, os milagres não são realizados por ele, mas através dele. Através dele. E está aí, por isso que nós rezamos aos santos. Porque eles estão extremamente mais próximos de Deus que nós, meros mortais. E através da intercessão deles, Deus faz milagres na nossa vida. Compreenderam? A gente viu, eu estava vendo o processo de canonização de Carlo Acutis, um santo moderno, um jovem santo moderno, que é beato. E no vídeo dizia, depois da beatificação, precisa de mais 2 milagres atribuídos ao beato Carlo Acutis para ele ser canonizado. Uma frase mal construída. Deveria ser dito, depois da beatificação, são necessários mais 2 milagres associados à intercessão de Carlo Acutis para que ele seja santificado, canonizado. Os milagres não podem ser atribuídos ao santo. Os milagres sempre são atribuídos a Deus. Tá? O santo é a ferramenta, é o canal, é a ligação mais curta com Deus. E através da intercessão desta figura santificada, desta entidade de luz, junto a nosso Senhor Criador, os milagres acontecem. Tá? Isso é algo que tem que ficar muito claro na cabeça de todo católico, para não incorrermos no gravíssimo pecado da idolatria. O que é a idolatria? É apenas adorar outros além do Deus? Não. É atribuir qualidades divinas, é atribuir ações divinas, é atribuir coisas próprias de Deus àquele que não é Deus. Isso é uma forma de idolatria. Então, se você diz que... Eu dei uma travadinha, gente. Desculpa se isso sair no vídeo aí para vocês. Desculpa, mas isso foi coisa aqui do meu equipamento. Então, se nós dizemos que um santo fez um milagre, isto é um pecado grave. Mas ninguém é punido por não conhecer, tá? Se tinham um conhecimento errado, se praticavam errado, por inocência, por acreditar naquilo que foi ensinado errado, não há pecado. Mas a partir do momento que você toma consciência do correto, se você praticar o errado, você está praticando o pecado, tá? Então, pessoal, esse vai ser um vídeo mais curto. É esse o recado que eu gostaria de falar para vocês. Em resumo, a força divina, a energia divina, a força de transformação na nossa vida está em Deus, pertence a Deus, é qualidade própria e inerente do Criador. Quando eu falo do Criador, eu falo nas 3 pessoas, tá, gente? Pai, Filho e Espírito Santo. Porque é Deus. Pai é Deus, Filho é Deus, Espírito Santo é Deus. Os 3 são o único Deus em 3 pessoas. Não são 3 deuses. É o único Deus que se manifesta em 3 pessoas. É a mesma essência de Deus se manifestando na forma do Criador, se manifestando na forma do Espírito Santo, se manifestando na forma de Jesus Cristo, e cada uma das 3 pessoas traz uma mensagem que, apesar de ser
diferente, elas são complementares, abordando aspectos diferentes da nossa realidade, porque nós somos ignorantes demais para entender uma mensagem única, tá? Então, Jesus Cristo é Deus que se fez matéria e trouxe o verbo para nós. O Espírito Santo é Deus que atua no plano espiritual. E o Criador é o Criador onipotente e onipresente que está no paraíso coordenando e controlando tudo. Então, milagres, energia de transformação. O que buscamos com as orações são as energias de transformação agindo na nossa vida. São pequenos milagres diários. Quando a gente reza, a gente está implorando a Deus por pequenos milagres diários, por curas, por facilidades, por quebras de barreiras, tá? Por afastar o mal da nossa vida, por afastar coisas ruins da nossa vida, para trazer coisas boas, pelo nosso amor, pela nossa família, enfim. Então toda oração é uma forma de implorar a Deus por transformações na nossa vida. E as energias de transformação que atuarão no nosso existir e que provocarão mudanças, vêm de Deus, só de Deus, de lugar nenhum mais. Os nossos santinhos, os nossos santos, eles são uma ferramenta poderosa de intercessão, já que essas pessoas que um dia foram vivas e hoje gozam da presença de Deus em santidade, totalmente purificadas e livres de qualquer mancha de pecado, eles são os melhores intercessores ao Senhor, estão próximos, gozando de uma amizade muito grande com Deus e extremamente mais próximo dele do que nós. Então, recorrer a eles para interceder junto a Deus pelas nossas necessidades é algo inteligente de se fazer, tá? As imagens, elas são um instrumento para que nós possamos focar a nossa intenção no santo em questão. É como se fosse um direcionador da nossa própria energia. Nós, ao rezar, observando, fitando, estando com uma imagem, nós direcionamos imediatamente num caminho reto, único e sem desvios a nossa energia, a nossa intenção, a nossa necessidade direto ao intercessor. E o intercessor vai levar essa nossa intenção a Deus, que trará mudanças na nossa vida através do intercessor, tá? Através do intercessor. Então, através de santo expedito, eu posso resolver causas urgentes na nossa vida. Não por ele, através dele. Espero que tenham entendido, ok? E as imagens são fundamentais, elas são instrumentos que nos facilitam focar a nossa intenção, a nossa oração no destino intercessor, que é o santo, tá? Podemos recorrer direto a Deus? Sim, mas é um caminho longo e é um caminho imperfeito. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Tá? Então a energia vai assim e pode se perder muito pelo caminho. Agora, se a gente foca no intercessor que alcançou a perfeição diante dos olhos de Deus, não a perfeição de Deus, mas a perfeição diante do julgamento e dos olhos de Deus, se nós escolhemos esse intercessor que goza de boa nova, de boa aventurança com Deus, que alcançou a perfeição diante dos olhos e do julgamento de Deus, é inegável, né? Que é um caminho muito mais reto, um caminho muito mais direto e um caminho extremamente mais proveitoso e lucrativo para as nossas necessidades. Aproveitei e falei sobre imagens. Disse que eu não ia falar, mas acabei falando. Contribuiu para o vídeo. Então, meus amigos cristãos, sejam católicos, sejam protestantes, vamos agir com inteligência,
sabendo que para nós existe um único Deus, que esse único Deus se manifesta em três pessoas em sua mesma essência. Ele divide sua essência? Não divide sua essência é infinita. Então o infinito, se o infinito for dividido infinitas vezes, ele continua sendo infinito. É simples. Se algo infinito é dividido infinitamente, cada partezinha dele continua sendo infinito. Então, Deus poderia se manifestar em infinitas pessoas, de infinitas formas, que ele continuaria sendo Deus infinito, onipotente, onipresente, etc, etc, etc. Espero que tenham gostado. Deixem um like, por gentileza, compartilhem o vídeo, ajudem essa imagem a chegar a quem precisa, porque muita gente precisa. E gozemos, busquemos a graça e a caridade de Deus na nossa vida e no nosso coração, porque Deus é misericordiosíssimo, Deus é perfeito, Deus é caridosíssimo e Ele nunca nos deixa desamparados. Em nome de Patris et Filho et Espírito Santo, um sábado abençoado a todos, paz e bem, Nossa Senhora esteja conosco. Amém.